eu comecei muito cedo, essa questão de entrar no meio da comunicação. Aí você me pergunta, por que comunicação? Né? Tanta coisa para a pessoa fazer, né? Poderia ir para a área do direito, poderia ir para a área da arquitetura, né? Que tudo isso aí... Tu tá com quantos anos? Tô com 31. Tá um pouco mais novo que eu. Tu começou mais ou menos com quanto tempo? Assim, tu falou assim, nossa, eu quero brincar com isso aqui por um bom tempo. Rapaz, se eu não me engano... Assim, eu vou falar o momento em que eu tive aquele estalo que eu sei, que eu lembro que foi a partir daquele momento. Uhum. Mas, assim, é bem antes disso, né? Eu comecei realmente, assim, a participar, a trabalhar com comunicação aos 12 anos. 12 anos de idade. 12 anos de idade. Mas, assim, eu tenho uma prima minha, não sei nem se ela está assistindo, acredito que sim, que ela conta ainda coisas mais anteriores que isso, né? Ela fala que quando eu era criança, tinha um radinho de pilha, né, da minha mãe, não era meu, um radinho de pilha, que eu pegava esse radinho, pegava alguma coisa como se fosse um microfone, chamava ela, uma prima que eu tinha, e começava a entrevistar ela nesse rádio. Eu pegava as fitas, a minha mãe vai estar assistindo, com certeza. Eu pegava as fitas da minha mãe, que ela tinha, aquelas fitas, aquelas pequenininhas, né? Não sei nem como é que se chama. Acho que é cassete. Não sei se é cassete, né? Eu acho que é. Aí, aquelas fitas, né? Eu pegava as fitas dela, colocava nesse radinho, gravava por cima das fitas dela, que ela tinha, que eram as músicas que ela tinha. Acabava com a playlist aí dela. Toda vez que ela ia escutar as músicas dela, começava a tocar a música e começava eu falar, né? Porque eu já estava gravando. E isso a minha prima falava. Isso bem antes dessa idade que eu disse, de 12 anos. E aos 12 anos, que eu lembro, porque assim, eu gostava muito de rádio, certo? E abri uma rádio lá em Capistrano, onde eu morava. Morei bastante tempo lá. E tu é da onde, assim, natural? Eu sou de Fortaleza, né? Aí eu fui morar muito cedo, assim, em Capistrano com a minha mãe. E lá tinha uma rádio que abriu, bem próximo da rua onde eu morava. E eu passando, né? Quando eu vinha da escola, eu passava pela frente da rádio, dava uma parada, olhava ali, assim, aquela coisa diferente, né? Então eu peguei, fui lá olhar, né? Ficava olhando. Lembro que tinha um vidro bem grande nessa rádio, na entrada da rádio. E eu ficava lá, eu pequeno, né? Só ficava... escorado na parede, olhando aquela movimentação. Isso aqui que nós estamos fazendo, né? Eu estava do lado de lá. Aí eu olhava aquela coisa assim, rapaz, que massa, né? Porque eu nunca imaginava como era, de verdade, né? Aí uma vez eu cheguei pra minha mãe e falei assim... Tem a mística do rádio, tem a mística só do áudio, né? Você não sabe o rosto do... Exatamente, você não sabe como funcionava, né? Você escutava, então é aquela magia da rádio, né? Do áudio que saía, então você não imaginava como seria. E naquele tempo era uma coisa bem antiga, bem assim, não existia essa informação de hoje, não tinha essa tecnologia. Então aí eu peguei, fui, olhei, aí um dia eu cheguei pra minha mãe, olhei pra ela e falei assim, mãe, eu vou trabalhar nessa rádio. Aí ela olhou pra mim assim... uma criança falando isso, né? Aí ela deu aquela risada assim de não acreditar, né? Ela sabe disso, ela tá assistindo. E ela não acreditou, né? No primeiro momento, mas eu disse que iria fazer um programa naquela rádio ali. Aí, beleza. Aí começou, nos próximos dias eu fui visitando mais vezes, né? Toda vez que saía da escola, dava uma paradinha lá, dava uma olhada. Até que um dia eu tava lá observando o programa que tinha finalizado. Aí tinha um senhor que saiu da rádio, que era um que estava fazendo o programa, deu uma sentada lá perto, né, e ficou olhando para mim. Um menino olhando direto para o pessoal lá. Aí perguntou assim, ei, menino, tu tá fazendo o que aí? Não, eu tô olhando aqui. Tu gosta disso aí, é? Assim, eu gosto, acho legal. Tu não quer participar de um programa não, meu? Aí eu peguei e falei assim, agora é a hora. A hora é agora. Aí eu peguei... Eu fiz assim, quero sim. Então pronto, então vem amanhã, 7 horas da noite, nós iremos fazer, eu tenho meu programa, eu quero lhe convidar para você fazer uma participação. Aí eu falei assim, tá bom. Aí, meu irmão, eu acho que nem dormi esse dia, né? Não falei para ninguém. Deixei tudo assim bem surpresa mesmo. Aí eu peguei e fui no outro dia, né? Participar do programa dele. E aí assim que eu comecei a fazer eu sentei lá, na cadeira, ele do outro lado, né? Era um programa de esporte e forró. Era uma mistura meio doida, assim. Mas era esporte e forró. Mas eu participava tanto do esporte e no final tinha a parte do forró. Aí eu peguei, sentei lá e comecei a fazer o programa, né? E eles ficaram olhando pra mim assim, como se eu já soubesse o que estava falando, sabe?
Aí eu participei do programa, beleza, primeiro dia. Chegando em casa, naquele tempo a rádio era uma coisa absurda. Certo? Isso eu tô falando há muitos anos atrás. 20 anos 2000, calma. 2004, mais ou menos. 2004 era 18 anos atrás. Aí era uma coisa assim absurda. Então, se você fazia um programa na rádio, você era o artista dali da cidade. Tinha que ter um crivo muito grande para passar na rádio. Aí eu participei, aí eu cheguei em casa. Quando eu chego em casa, a rua toda lá na porta da minha casa, sabe? Aí eu entrando assim, perguntando assim, mas o que tá acontecendo aqui? Não, o pessoal tudo aqui falando, o Netinho tava na rádio. Aí pronto, meu amigo, foi a partir daí. Aí eu comecei... O bichinho mordeu. Aí eu comecei a todos os dias ir, certo? Fazendo o programa. Todo dia eu ia no mesmo horário. Até que um dia eu acabei ficando como o apresentador do programa. O que tinha me convidado. Ele saiu e eu continuei, permaneci. O nome dele até é Edmilson. Um abraço pro Edmilson, a família dele lá de Capistrano. Foi ele que me convidou para participar do programa. Ele acabou saindo e eu continuei. Mas assim, tu tinha o que na época? Cara, acho que era uns 12 anos. Pois é. A questão de voz, tudo mais, ninguém achava estranho um garoto apresentando um programa de forró? Cara, olha o que acontecia. Eu lembro que desse tamanhozinho, era assim mais ou menos. Eu ficava lá no microfone, certo? Aí tinha o DJ que ficava do outro lado, né? Uhum. E como tinha essa janela, que coisa doida, esse vidro. Todos os dias apareciam muitas pessoas pra ficar olhando aquele menino falar, sabe? Muita gente, sabe? Assim, todo dia aparecia alguém. Tinha gente que passava de carro pela cidade, escutava e ia até a rádio pra ver quem era aquele menino que tava falando ali. Pois sabe? muito curioso, porque você tava entrando na pré-adolescência. E era uma voz fina, sabe? Era uma voz de criança mesmo, sabe? Que não tinha aquela potência. No rádio, antigamente, você tinha que falar desse jeito, porque senão você não era um radialista de verdade. Exatamente, né? Exatamente. Então, mas existia esse tipo de locutor, mas também existia o locutor Claro mais... que era FM ou era AM? Era FM. Era FM, ou seja, é uma coisa mais pra cima. Muito. Eu imaginava que fosse AM, porque era uma coisa mais... Aí eu comecei, a partir desse momento que eu comecei a fazer o programa de rádio, que aí começou, né? A galera me conhecia, né? Por onde eu passava o pessoal... Olha, o menino da rádio, eu ia pras festas, todo mundo me chamava, porque naquele tempo, como era um programa de forró também, aí tinha festa, então eu ia apresentar a festa de forró. Então, assim, foi uma loucura a partir daí, sabe? Assim, outros tempos, pessoal. Outros tempos com um garoto de 12 anos. Pois é. E assim, era incrível. Era incrível que eu chegava na festa, né? Era criança. O pessoal falava assim, esse menino na festa dessa idade. Assim. Mas eu subia lá no palco, eu apresentava as bandas que chegavam lá. E foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com isso. Né? Esse trabalhozinho que eu tinha na FM era um trabalho que me rendia alguma coisa. Pouco, né? Porque era uma criança, mas aos poucos eu ia ganhando um pouco mais porque eu fazia o programa e eu tinha os meus patrocinadores. Já tinha isso também? Já tinha os patrocinadores. Vai chegar, eu vou chegar a um outro ponto. Por favor, me explica como é que uma criança de 12 anos teve propaganda. Tinha. Mas assim, foi crescendo, né? Eu passei 4 anos na rádio. Sim. Então, assim, 12, 13, 14, fui crescendo. Só 4 anos? Foi, porque era uma rádio pirata. Era uma rádio pirata. Não tinha... Eu gosto. Não tinha todas as licenças obrigatórias. Não tinha concessão. Mas deixa eu falar, deixa eu chegar nesse ponto, porque... Agora me interessei mais ainda. O meu sonho começou e acabou em um certo momento, certo? Porque assim, foi uma coisa muito bacana pra mim, sabe? Eu tinha essa relação com o programa de rádio, as pessoas gostavam de assistir, de escutar, né? Então era muito bacana você fazer isso aí, né? Principalmente para uma criança. Era todo dia? Sonho. Todo dia. Segunda a sexta. Aí eu comecei a trabalhar também como DJ, né? Que era o operador de áudio. Então, aí eu começava a ganhar também, a partir de alguma coisinha, né? Mas não oficialmente, porque era uma criança, não podia trabalhar. Mas eu tinha, de vez em quando, um trabalhozinho ali e rendia algum dinheiro que ajudava em quê? Eu ajudava na casa, ajudava a minha mãe. E aí, a partir disso aí, ela começou a ver assim, rapaz, então o negócio dar certo mesmo. Ela me ajudava. Ela era a minha produtora, porque ela quem ia pegar o dinheiro dos patrocínios. Dos patrocínios. Ela... Aí te passar direitinho o briefing, patrocínio tal. Exatamente. Aí assim, durante esse tempo, né, eu fiquei nesse programa, até que um certo dia eu cheguei para trabalhar na rádio e a rádio estava fechada.
Estava fechada. Aí eu recebi a informação de que tinha sido fechada por conta disso. Todas as rádios da cidade foram fechadas por conta disso. Todas. Nenhuma ficou aberta. Pois porque tem esses negócios de precisa Pronto. ser legalizado, né? Isso é muito chato, isso aí. Aí acabou total essa parte de rádio. Eu acho que passou aí muitos anos até abrir outra rádio. Então, assim, eu meio que parei.